Quem está gostando da série Últimos Dias, irmãos? Vocês aguentam mais um pouquinho? Então a gente hoje vai para a terceira mensagem. Nós já falamos sobre últimos dias. Demos no primeiro domingo uma visão panorâmica sobre o que são os últimos dias. No segundo domingo eu falei sobre sinais dos últimos dias. Comecei a falar sobre os 11 sinais dos últimos dias e já falei 7 deles. E hoje eu vou falar sobre mais 3 sinais dos últimos dias que estão lá no mesmo texto central da nossa série, que é Mateus capítulo 24. Hoje eu vou me deter ao versículo 12 e 13. Eu vou falar mais 3 sinais que estão ali nos versos 12 e 13. Você pode botar o cinto aí no seu lugar? Dá tempo de sair ainda aí, mas não sai. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo no final. Pode ser? Vamos lá. Mateus 24, se puder a gente ler, versículo 12 e 13. Hoje eu vou falar sobre o 8º, o 9º e o 10º sinal dos 11. E domingo que vem eu completo com o 11º sinal. Então, versículo 12 e 13 de Mateus 24 diz assim: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Jesus está dizendo que nos últimos dias, bota no 12 aí de novo, querido, o amor de muitos vai esfriar. Por quê? Porque o pecado vai aumentar. Algumas versões falam que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, aqui tem muitos, né? Algumas versões falam o amor de quase todos esfriará. E o verso 13 diz: mas, aí sou eu e você, pode ser? Amém? Mas quem se mantiver firme, algumas versões falam quem perseverar até o fim, será salvo. E é interessante que ainda falando daquele acontecimento bem estranho, né? Em pleno carnaval da Bahia, ouvir falar sobre arrebatamento e apocalipse é uma coisa meio que atípica, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto, né? E aquele diálogo bem violento, e a cantora do outro lado, a multidão no meio, e vem com palavras sobre arrebatamento e apocalipse. O que é isso? E tantas pessoas gravaram vídeos e falaram sobre isso, mas será que ela devia ter falado ou não aquele ali? Será que era um lugar apropriado para ela estar ou não? Será que ela usou as palavras certas ou não? Qual foi a reação daqueles olhos esbugalados da cantora? O que significou aquilo? O que significou aquela gagueira dela nem conseguir falar direito a palavra apocalipse? O que significa aquela postura dela de dizer, não vai acontecer, nós vamos macetar o apocalipse? E a gente começa a pensar sobre isso. E eu vi tantos outros vídeos, né? Eu vi um vídeo também de pessoas falando que até dentro lá do BBB, mas tá lá, as pessoas estão confinadas dentro daquele ambiente, mas ainda assim elas estão falando sobre a volta de Jesus. E aí, irmãos, a gente começa a ficar assim com, uma pulga atrás da orelha, né? Por quê? O que está acontecendo, irmão? Será que, de fato, a gente precisa parar para falar um pouco sobre isso? Será que é relevante ou não? Porque quando eu comecei a pregar essa série, decidi falar sobre isso, não tinha nada disso acontecendo, mas eu sei que Deus não fechou o monopólio com Lagoinha, nem com Lagoinha Jacksonville. Eu sei que Deus é um Deus que está fazendo a sua obra e não parou. E Ele é o mais interessado em comunicar aquilo que Ele quer comunicar para nós nos últimos dias. Então eu fico feliz porque a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia e conversar sobre esse assunto tão claramente com você, mas é interessante, me chama a atenção a Bíblia falar sobre 2 termos, né, que é arrebatamento e apocalipse, que são 2 termos bem desconhecidos da grande maioria das pessoas. Imagino eu, principalmente ali no Carnaval de Salvador, né? O que é arrebatamento? Quem já ouviu uma mensagem, uma pregação, um estudo sobre arrebatamento e apocalipse aí? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Você vê que não é um número grande de pessoas, né? Então, ainda mais se fosse fazer essa pergunta lá em Salvador, quantas pessoas já tinham ouvido falar? O número seria bem menor, talvez. Mas é interessante que as coisas, quando chocam, parece que elas viralizam nas redes sociais, né? Quando as coisas são bem
opostas, bem contraditórias. No meio do carnaval, a festa da carne, alguém vem e fala sobre arrebatamento e apocalipse. Está muito fora de contexto, as pessoas pensam. Mas isso parece que gera curiosidade das pessoas. E aí está todo mundo fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre um outro rapaz que falou sobre isso também. Mas interessante que a Bíblia falou nos próximos 5 a 10 anos virá o arrebatamento e o apocalipse. No máximo 5 a 10 anos, ela diz. E aí eu acho que no imaginário popular, na mente das pessoas, o que é o arrebatamento? Alguns não sabem, nunca ouviram falar. Outros talvez já ouviram falar assim por alto, que talvez vai ser um momento em que a igreja vai ser tirada da terra, porque alguns anos atrás nós tivemos aqueles vídeos deixados para trás. Quem assistiu Deixados para Trás? Então a ideia que tem é a seguinte: o mundo em catástrofe, o bicho pegando, terror, catástrofes naturais, guerra, e a igreja simplesmente some. E aí dá nos jornais, na televisão, que o povo está sumindo, irmão. Roupa, sapato, avião caindo, carro batendo. Cadê o povo? Sumiu. E aí a ideia de Apocalipse, parece que o tom de voz que é utilizado ali, Apocalipse vai acontecer. E o ouvido que escuta aquela frase rejeita a tal ponto ao dizer assim: não, o mundo não vai acabar. Eu não vou deixar Apocalipse acontecer, o mundo não vai acabar, não vamos macetar o Apocalipse. Mas a minha pergunta é, eu quero que a gente pense, irmãos. O que a Bíblia diz sobre isso? Que mais do que a Baby ou a cantora, o que vale mesmo é o que a Bíblia diz. O que é falar o Apocalipse vai acontecer, mas o que é o Apocalipse? Aí, muitas pessoas acham que falar sobre Apocalipse, eu disse isso na primeira mensagem, você abre, vamos abrir em Apocalipse, hoje a gente vai abrir em Apocalipse. As pessoas falam, está amarrado. Jesus. Não vou abrir, pastor, eu tenho medo. Se eu abrir vai sair um dragão, 7 cabeças, né? Não vou abrir. E as pessoas acham que Apocalipse é essa coisa, esse filme de terror, esse apontar para a destruição de todas as coisas, é o fim do mundo. Então quando fala de arrebatamento, é como se a igreja fosse vazar da terra e o mundo fosse acabar. Mas a Bíblia está falando sobre isso. Aí eu gosto do significado das palavras. A palavra Apocalipse que João fala do último livro da Bíblia. João está lá na ilha de Patmos, está preso, exilado, porque ele era ainda o último dos 12 apóstolos vivos. Ele estava preso por exatamente pregar a palavra, pregar o evangelho do reino de Jesus. E ele foi preso, e lá o Senhor apareceu para ele. Ele teve uma visão que deixou ele fascinado. E o texto de Apocalipse capítulo 1 é fascinante, porque ele diz que ele foi achado em espírito no dia do Senhor. E ali ele tem uma visão que ele fala sobre 21 características de Jesus, só lá no capítulo 1 de Apocalipse, que deixam João completamente fascinados por Jesus e precisam deixar a mim e a você completamente fascinados por Jesus. E a palavra Apocalipse, que é o nome do livro, ela não tem nada a ver com o fim do mundo, com catástrofe, com guerra, com destruição da terra, com o fim da terra, da humanidade, da criação. Não, a palavra Apocalipse no original, ela significa revelação. É a ação de descobrir o que estava escondido. É a ação de revelar, de tirar o véu daquilo que as pessoas não tinham conhecimento. Então o objetivo principal, o propósito principal do livro de Apocalipse, irmãos, não é falar sobre o fim do mundo, mas é falar sobre a revelação de uma pessoa que é fascinante, que é Jesus. Apocalipse vai falar, irmãos, e tem como propósito principal falar quem é Jesus, o que Jesus sente, o que Jesus pensa, o que Jesus planeja fazer, e a capacidade que Jesus tem de executar o que ele planejou. Apocalipse tem esse propósito de revelar a pessoa de Jesus como o Messias, como o Salvador, falar dos seus atributos, falar das suas ações, aquele que não vem mais como um bebê na manjedoura, mas ele vem num cavalo branco, como tem lá em Apocalipse 14, e ele vem para governar e colocar todas as coisas em ordem. O livro de Apocalipse é um livro apaixonante, irmãos. Não um livro de terror.
Só que parece que na frase que foi colocada, do jeito que foi colocado no Carnaval de Salvador, parece que estava falando que o mundo vai acabar em 5 a 10 anos. Obviamente, irmãos, uma multidão de pessoas que estão ali na festa da carne, elas não querem que o prazer acabe. Elas não querem que a festa acabe. Mas no imaginário popular, Deus é um cara barbudo, sentado num trono, com um cajado na mão, pronto para estragar o prazer de todo mundo. E mandar todo mundo para o inferno. Mas não é nada disso. Nem o arrebatamento e nem o livro de Apocalipse revelam para mim e para você. Não tem a ver com isso. Apocalipse fala sobre a volta de Jesus. E por isso a gente vincula Apocalipse com arrebatamento, que é aquilo que vai acontecer num abrir e fechar de olhos, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, versículos 50 e 51. 51 e 52. No abrir e fechar de olhos, a igreja vai ser arrebatada, como a gente cantou. É no momento da volta de Jesus. E Apocalipse fala da volta de Jesus como aquele que vem reinar na terra. Apocalipse fala dessa pessoa maravilhosa, que vem acabar com toda injustiça, com toda corrupção, com toda doença, enxugar todas as lágrimas, aquele que vem colocar tudo em ordem. Agora, como a gente vai ter um ouvido aberto para o assunto arrebatamento e Apocalipse, a gente não entende o que é arrebatamento, a gente não entende o que é Apocalipse, e se a gente nem conhece essa pessoa que vai voltar, como você e eu vamos ter expectativa de alguém que vai voltar se nós nem conhecemos direito esse alguém? Fala para mim. É igual quando você ama alguém, a pessoa está viajando, por exemplo, quando eu viajo para dar aula, para pregar, o pessoal me coloca na casa de alguém ou no hotel, eu acho terrível, eu não sei dormir numa cama sem a minha esposa. My love, there's only you in my mind. Come on, Larry. Endless love. Isso aí. Vamos voltar aqui, meu Deus. Não pode ter fim do mundo quando tem tanto amor assim, né? É o endless love. O mundo não vai acabar, irmão. Sabe por quê? Porque assim como eu sou apaixonado pela minha esposa, ela é minha namorada eterna. Eu escrevi 6 de namoro. Minha eterna namorada. Ela é minha noiva. Ela é aquele com quem eu tenho prazer de deitar ao lado, de dormir, de ter intimidade, de... Meu Deus, tem solteiros aqui, eu não vou falar mais. Oh, aleluia! Mas Jesus, irmãos, Paulo apresenta Jesus, as Escrituras apresentam a igreja como a noiva. E Jesus como noivo. Jesus vai voltar, irmão. Ele vai vir pegar uma noiva, não uma prostituta. Ele vem encontrar uma noiva, não uma creche. Hã? Meu Deus, já estou lá na frente da minha pregação. Deixa eu segurar aqui. Mas aí, irmãos, o que acontece? Quando eu viajo e eu estou sem a janta, eu tenho dificuldade de dormir. Aquela cama grande de hotel na casa de um irmão. Porque a gente está acostumado a dormir junto. E aí eu fico o quê? Na expectativa de voltar para casa. Na expectativa do reencontro. Há uma expectativa no céu. Precisa haver uma expectativa na terra, porque há uma expectativa no céu para que Jesus volte. A igreja precisa cultivar essa bendita esperança, como diz Paulo escrevendo para Tito e como diz João escrevendo em 1 João 3,3. Quem alimenta essa bendita esperança, esse se prepara, esse se purifica. Mas como a gente vai esperar alguém que não conhece, que a gente não está fascinado por ele, irmão? E aí eu quero falar sobre esses 3 sinais hoje, dos últimos dias, que o texto falou que nos últimos dias a maldade vai aumentar. Vai se multiplicar a iniquidade, irmãos. Vai ter um esfriamento de amor, mas também vai aumentar para alguns remanescentes o nível de perseverança até o fim. Então esses 3 sinais vão falar para mim e para você sobre 2 tipos de pessoas que existem na terra, irmãos, nos últimos dias. Esses 3 sinais que nós estamos lendo em Mateus 24, versículo 12 e 13, vai falar para mim e para você de 2 tipos de pessoas que existem no cenário dos últimos dias. O primeiro tipo de pessoa que existe no cenário dos últimos dias
são aquelas pessoas que não estarão preparadas para o arrebatamento e para a volta de Jesus. O primeiro tipo de pessoa que está descrita aqui no versículo 12 são aquelas pessoas que, por causa do estilo de vida que elas têm, elas estão contribuindo para que o nível de maldade, o nível de iniquidade, o nível de injustiça, o nível de corrupção, o nível de pecado, essas pessoas, elas estão vivendo e o estilo de vida delas está aumentando o nível de iniquidade na terra. Jesus está falando em Mateus 24, versículo 12, que o estilo de vida dessas pessoas está elevando a injustiça, está elevando o nível de inversão de valores da sociedade. Isso me lembra, porque o próprio Jesus lembra também em Mateus 24, versículo 37, se puder soltar, diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. Jesus fala que os últimos dias serão como os dias de Noé. Como é que são os dias de Noé, pastor? Se a gente abrir lá em Gênesis, está aqui. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de... Como é que era o tempo de Noé? Gênesis capítulo 6. Solta para mim, por favor. Gênesis 6 vai dizer que no tempo dos dias de Noé, a partir do versículo 2 em diante, vai dizer que a maldade crescia. Que está aqui, os filhos de Deus perceberam, não, 3, desculpa, a partir do verso 3. Então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os homens por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120 anos. Pode passar para o próximo. Naqueles dias, se algum... Não, é o versículo 2, desculpa. Volta lá para o 2, querido, volta lá para o 2. Eu pulei. Isso aí. 3, perdão. Meu Deus, me ajuda, Jesus. É o 3 e o 5, vamos lá. 3, vamos ler o 3 e o 5. Peguei, tá aí, desculpa. Então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. A versão diz que eles são carnal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Pula lá para o 5, por favor. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre, inteiramente maus. Se a gente correlacionar o que Jesus está falando sobre os últimos dias em Mateus 24 e em Gênesis 6, é o mesmo cenário. E o próprio Jesus diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. Como é que são os dias de Noé? Todo desígnio do coração do homem, sempre e inteiramente. Meu Deus, é forte mais isso aqui. Será mal. O nível de corrupção e de injustiça aumentou demais. De inimizade, de brigas. Toda pessoa era carnal. A maldade era tanta, irmãos, que Deus falou, eu vou resetar. Eu vou resetar. A terra estava corrompida, versículo 11 e 12 vai falar. A terra estava corrompida às vistas de Deus e cheia de violência. Porque as pessoas falam que o homem é fruto do meio. Quem já ouviu essa frase? Não é verdade. Biblicamente falando, o homem não é fruto do meio. O meio é que é fruto do homem. Biblicamente a gente percebe que não é a sociedade que corrompe o homem. É o homem corrompido que corrompe a sociedade. Porque todo o desígnio do coração do homem, porque a maldade está dentro de nós, do ser humano. Todo o desígnio do coração do homem era mau. O que aconteceu? A sociedade foi corrompida e havia injustiça, violência. Mateus 24, do 37 em diante, vai falar que eram pessoas que não levavam a sério a aliança, pessoas que eram desatentas, pessoas que eram incrédulas, pessoas só se importavam em casar e descasar, comprar e vender, e quando Noé pregava, eles não acreditaram, porque só entrou 8 pessoas na arca, Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas, os 3 filhos, toda aquela geração ficou do lado de fora da arca, irmãos. O que isso faz?
fala para mim e para você que nos últimos dias, uma grande multidão de pessoas, eles vão zombar, eles vão escarnecer, eles vão desacreditar, eles vão viver uma vida completamente hedonista. O que é hedonista? É prazer hoje, agora, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, imediato e a qualquer preço. O cenário dos últimos dias, composto por esse tipo de pessoas, irmãos, vai falar de pessoas que não estão preparadas para o arrebatamento e para a volta de Jesus. Por isso elas rejeitam essa mensagem. E por isso o amor vai esfriar. Porque todo o desígnio do coração do homem é mau, não tem mais compaixão. As mães têm os bebês e deixam na lata de um lixo. É inacreditável. É filho matando pais, são pais matando filhos. O nível de maldade, de crueldade, as pessoas arquitetam o mal só para ganhar dinheiro, irmãos. Nas indústrias farmacêuticas, em tantos outros sistemas do establishment instaurado na nossa geração, irmãos, é um sistema completamente corrompido. Por quê? Por causa de um partido político? Não, porque o coração do homem tem desígnios maldosos. 2 Timóteo, capítulo 3, se puder soltar para mim, por favor. Ele vai falar o seguinte: saiba que aonde, irmãos, quando? Nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Por quê, pastor? Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Algumas versões dizem que elas serão egoístas. Elas serão amantes de si mesmas. Elas vão amar a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Vai macetar o Senhor. Desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Não vai ter domínio de si, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Paulo diz: fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aquelas que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Vamos parar por aqui. Paulo ele traz uma lista do tipo de pessoa que vai existir no cenário dos últimos dias. Jesus diz que a maldade, a iniquidade, o pecado vai aumentar e vai se multiplicar, por isso o amor vai se esfriar. E ele diz que vai ser como os dias de Noé, que nós vimos em Gênesis 6. E Paulo aqui agora, escrevendo para Timóteo, ele traz uma lista da característica do tipo de pessoa do cenário nos últimos dias. É uma lista nada agradável, espero que a gente não esteja nela, né? Agora, vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, tem que ter muito texto, tá bom? Para embasar o que eu estou falando, não é ideia da minha cabeça. Depois você pega, vai assistir de novo no YouTube, com Bíblia, papel e caneta. Porque Deus, irmãos, esses dias eu estava orando na madrugada e eu acordei chorando. Estava dormindo, na verdade. Eu fui para a sala para orar e dormi sentado. Já aconteceu isso com você, né? E de repente eu acordei chorando. E vinha um choro paterno no meu coração, violento. Pelos meus filhos e por essa geração. E falava: Deus, não me deixa perdê-los. Não deixa perder os meus filhos. Não me deixa perder essa geração. E eu sentia um amor, irmão, como se eu estivesse orando pela Cleo, pelo Rafa, mas também por cada um de vocês e por essa geração. Vi um amor de pai. É como se Deus, Pai, olhasse para a terra como eu olho para os meus filhos. Eu faço: cara, eu não posso perdê-los. Eu tenho que prepará-los para esse tempo. Me ajuda, Senhor. Esse é o clamor do meu coração esses dias, irmãos. É isso que motiva essa mensagem. Eu não estou aqui, irmãos, para apontar o dedo para ninguém.
Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu não estou aqui, irmãos, para exaltar o mal que está... Não. Eu estou aqui como um pai e como um pastor, que eu preciso pregar a verdade, que a Bíblia diz. Eu preciso, irmãos, como diz lá em Lucas 1:17, habilitar para o Senhor um povo preparado para a volta de Jesus. Eu preciso, irmãos, juntamente com outros líderes, pastores. Hoje nós começamos o nosso curso bíblico Start. Nós queremos investir pesado, irmãos, porque nós queremos apresentar os nossos filhos, nossos discípulos, nossas ovelhas. Nós queremos apresentá-los para Jesus quando Ele voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai falar o seguinte: não é necessário, irmãos... Não, vamos do 4:16, pode ser? Que eu já falo de arrebatamento. O capítulo 4, verso 16 e 17, e aí entra no capítulo 5. Capítulo 4, verso 16 e 17. O pessoal pede para eu falar os textos que eu vou pregar, para eles se prepararem. Aí às vezes eu não falo todos. Amém? Aleluia. Tem uma igreja que quando o cara não sabe falar, fica falando aleluia. Vocês já foram nessa igreja assim? Aleluia. Aleluia. Amém. É o capítulo 4, versículo 16. Fica tranquila, tá aí? A culpa foi minha, tá? Mas tem o 4. Depois do 1, 2, 3, e é o 4:16. Tá quase lá, falta só 2 capítulos. Vai chegar. 1 Tessalonicenses. Vocês já leram sobre isso, irmãos? Sim ou não? Fala para mim. Vamos lá. Diz assim. 1 Tessalonicenses 4. Não, eu vou ler, tá bom? Aguenta aí. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem... Escuta aqui, presta atenção, querido. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Isso aqui está falando da volta de Jesus, certo? Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, e veja que Paulo achava que ia estar vivo ainda, né? A esperança dele. Os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Agora o capítulo 5, tá aí, que já está liberado. Capítulo 5, ele continua falando. Então veja, o cenário de Paulo, ele está falando para a igreja em Tessalônica que Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Vai tocar a última trombeta. Vai tocar a última trombeta. Num abrir e fechar de olhos. Aqueles que estão mortos em Cristo, não todos os mortos, eles vão ressuscitar. Então fica tranquilo, se você tem um parente, um pai, uma mãe, um avô, uma tia, um primo, não sei, que já morreu, mas morreu em Cristo. O texto está dizendo que quando Jesus voltar, essa pessoa ela vai ressuscitar primeiro. Depois que essa pessoa ressuscitar, o texto diz que aqueles que estiverem vivos nessa geração da volta de Jesus, eles vão ser arrebatados. E junto com os que ressuscitaram, esses que foram arrebatados vão encontrar com Cristo nos ares. Estão pegando? E aí entra o capítulo 5, versículo 1. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Ou seja, Paulo já tinha falado sobre esse assunto com eles. Paulo está dizendo, não é necessário que eu explique tudo de novo, não é necessário que eu fale, esmiúce o assunto tudo de novo, porque vocês já sabem sobre isso, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como... Aí é que o povo não gosta, que o povo para aí. Parar num versículo é um problema. As pessoas param, ou o imaginário popular diz que Jesus vem como um ladrão. Tem vários textos da Bíblia que vai falar isso. 1 Tessalonicenses 5 vai falar isso também. E o texto está dizendo, vem como um ladrão à noite. Vamos continuar?
Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas eu amo os mais da Bíblia. Presta atenção, toda vez que tiver um mais, um porém, um entretanto, você dá uma pausa, que vem algo bom. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Meu Deus do céu, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Dá uma pausa aí, pelo amor de Deus, irmãos. Olha o que Jesus está falando. Paulo está falando, Jesus vai voltar. Os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo. Quem estiver vivo vai ser arrebatado, vai encontrar com o Senhor nos ares. Paulo fala aí que isso vai ser como abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15. Mas Paulo está dizendo que esse dia, ele vem como um ladrão para todos. Para todos? Não. Para aqueles que estão dormindo. Para aqueles que estão vivendo nas trevas. Para aqueles que estão fazendo obras da noite, e ele cita, se embriagando na noite. Representa prazeres, orgias, bebedice. Aqueles que não estão vigiando nem sóbrios. Agora, nós, os filhos da luz, nós não seremos pegos de surpresa. Irmãos, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de pregar isso aqui a noite toda para vocês. Vou falar uma coisa, irmãos. Quando eu era jovem, eu tinha medo que o mundo ia acabar. Eu já falei isso para vocês na primeira mensagem. 8 previsões fracassadas do fim do mundo, da volta de Jesus. O mundo vai acabar no ano 2000. Irmãos, a ideia que Jesus vem como um ladrão é uma grande heresia para quem não conhece a Bíblia, porque vai pegar as pessoas despreparadas. O texto está dizendo, ele não vem como um ladrão para mim e para você que somos cristãos. Para mim e para você que somos da luz, que estamos andando no dia e não nas orgias e bebedices da noite. Esse dia, irmãos, é aguardado. Por isso a volta de Jesus é conhecida na Bíblia como o grande e terrível dia do Senhor. Para nós que somos filhos da luz, que estamos andando vigilantes, sóbrios, amando o Senhor, lendo as Escrituras, temendo a Deus, tendo uma vida familiar saudável, congregando. Para nós, irmãos, é uma bendita esperança. Nós estamos aguardando o nosso noivo voltar, de forma coletiva como noiva. Agora, para aqueles que estão nas trevas, os filhos das trevas, da escuridão, que estão vivendo segundo as suas paixões carnavalescas, para esses, vai ser um terrível dia. Para nós vai ser grande, glorioso. O encontro da noiva com o noivo é festa, é glória, as bodas do Cordeiro. Para quem está vivendo segundo suas próprias paixões, vai ser uma surpresa terrível. Vai ser como um ladrão. E um ladrão, ele não chega para dar boa noite para você e te ninar para você dormir. Um ladrão, ele chega para quê? Para roubar, para matar, para destruir. Ele pega de surpresa. Ele traz danos. Ele rouba o que é seu e o que é meu. O ladrão, ele traz violência. Ele só traz maldade. A minha pergunta é, irmão, você está esperando um ladrão ou um noivo? Quem você está esperando? É um ladrão ou é um noivo?
Paulo deixa claro o que vai acontecer. Paulo diz que sinais vão acontecer. O próprio Jesus, ele não quer, irmãos, pegar ninguém de surpresa. Tanto é que ele mesmo deu para nós 11 sinais. Eu só estou lendo Mateus 24. 11 sinais da vinda dele. Coisas que vão acontecer antes dele vir. Porque ele não é um ladrão que quer trazer dano na sua vinda. Os filhos das trevas, eles não vão estar preparados para o arrebatamento. E nem para a volta de Jesus. Achando que vão macetar o Senhor, eles vão ser pegos de surpresa. Infelizmente. Agora, essa semana teve um outro rapaz. Vocês me dão mais um tempinho, pode ser? Teve um outro rapaz bem conhecido. Ele tem milhares de seguidores. Ele é um câncer nessa geração. Tanto de mal que esse rapaz tem feito para os adolescentes e para os jovens dessa geração. É terrível. E esse jovem veio com uma frase. Posso ler a frase dele? Há 36 anos eu ouço que o apocalipse está chegando. Alguém viu essa frase? No máximo, 5 a 10 aninhos. Há 58 anos minha mãe ouve o mesmo, disse ele. Há 96 anos minha avó dizia e ouvia o mesmo. E assim vai por séculos. Agora, a gente pode pensar, não, é porque é um jovem. E já não é mais tão jovem assim, né? Ganhando dinheiro em cima dessa geração que ele está destruindo a identidade, os valores, a pureza. E ele solta essa porque ele sabe do poder de influência que ele tem, enquanto muitos crentes estão calados. Com medo. Como eu preguei semana passada, da pressão, da perseguição que gera a autocensura, que inibe a gente com medo de falar, de se expor. Irmãos, pelo amor de Deus. Se nós não falarmos, nós vamos perder essa geração. Nós não estamos aqui, irmãos, para amedrontar ninguém. Estamos aqui para preparar as pessoas para algo que vai acontecer. Certo? Vai acontecer. Vocês aguentam mais um texto da Bíblia? Vocês são crentes demais, irmão. É verdade, não tem nem aula amanhã, então vamos até 10 horas, né? 2 Pedro, capítulo 3, pode ser, tá? Esse eu te passei. Amados, olha o que Pedro está escrevendo no século I, irmãos. No século I. Fica ligado. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês, que em ambas procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. É o que eu estou fazendo com vocês aqui, irmãos. Eu sei que alguns já sabem o que eu estou falando, mas eu quero refrescar a sua memória. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos, o quê? Sobrevirão escarnecedores, que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Parece que foi escrito essa semana esse texto, rapaz. Dizendo, olha o que eles dizem. Meu Deus, eu acho que Pedro leu o Twitter, eu acho. O X, né? Não é mais Twitter, né? Olha o que diz. O que eles dizem? Quem está dizendo isso aqui, pastor? Os escarnecedores. Aqueles que zombam da verdade. Aqueles que querem macetar o Apocalipse. Aqueles que acham que é conversa para boi dormir. História da carochinha. Que ele achava, a mãe esperava, a avó falava e vai por séculos e não vai dar em nada. Vou falar uma coisa para você. Esse tipo de escarnecedor não é novidade. Já existia o mesmo tipinho desde o século I. Olha o que eles dizem. O que houve com a promessa de que ele voltaria? Isso aqui é alguém olhando para a igreja, para alguns crentes, falando, cadê? Vocês falam, eu escuto há 36 anos, a minha mãe é 58, a minha avó 96, e cadê? Desde antes do tempo dos nossos antepassados,
tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Esse tipo de pessoa, eles vivem como? Escarnecendo da verdade. Esse tipo de pessoa que não vai estar preparado para o arrebatamento, para a volta de Jesus, eles vivem zombando, escarnecendo da verdade. Por quê? Porque eles estão entregues às suas próprias paixões e desejos. Eles estão questionando se Jesus vai voltar ou não. Eles estão zombando com a maior mensagem da história da humanidade. Jesus vai voltar. Eles não só desacreditam, eles escarnecem e zombam. A postura de descrédito deles, irmãos, continuaria nos versículos seguintes, versículo 5 e 6, vai falar que eles, solta o 5 aí para mim, eles esquecem deliberadamente, ou seja, voluntariamente, eles decidem não acreditar que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou céus e terra, que fez surgir em meio às águas. Ele está falando do dilúvio do tempo de Noé. Ele está falando que essas pessoas que estão escarnecendo e zombando que Jesus vai voltar, eles zombam e eles querem deliberadamente, voluntariamente dizer, sabe o seguinte, o juízo de Deus lá atrás não existiu também não, é só conversa. Sabe por que eles querem negar o juízo do passado? Porque assim eles tentam negar que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, irmãos, ele não vem mais como bebê na manjedoura. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos, ele vem para a terra para estabelecer juízo, irmãos. Juízo, irmãos. Apocalipse vai falar sobre 21 juízos que vêm sobre a terra, irmãos. Isso é para outra mensagem. 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Jesus, quando voltar, ele não vem mais para morrer na cruz. Ele só fez isso uma vez, irmão. Esse tipo de pessoa, eles vivem no escárnio, na zombaria, como nos dias de Noé. Que esse cara é doido. Imagina um cara ficar entre 90 a 120 anos construindo um negócio que ninguém nunca tinha construído, não sabia como chamar, para dizer que estava acontecendo uma coisa que nunca tinha acontecido, que eram dilúvios, a água vindo de cima, a água brotando de baixo, todo mundo estava fazendo, sabe o quê? Escarnecendo de Noé, chamando ele de louco, até que caiu a primeira gota. E aquele que era o louco virou o cara mais sábio da terra. Hebreus 11:7 diz que Noé, temente a Deus, divinamente instruído pelas coisas que haveriam de acontecer, aparelhou para si uma arca para a salvação da sua família. Aquele que era visto como louco, o religioso, aquele que tinha uma lavagem cerebral, se tornou o homem mais sábio do mundo, quando a primeira gota caiu. Deixem zombar da gente, irmãos. Deixa a Veveta falar. Deixa o neto falar. O neto, o bisneto, o tataraneto, quem quiser falar. Mas quando a última trombeta tocar, aqueles que são os crentes religiosos, pessoas vão olhar e falar, cadê eles? Nós seremos arrebatados, irmão. Nós seremos levados para encontrar com Jesus nos ares. E o texto diz, ainda em 2 Pedro, capítulo 3, vamos continuar lendo. 2 Pedro 3, vamos lá, vou terminar aqui nesse texto. Eu estou falando só sobre aqueles que não estão preparados, ok? Semana que vem eu vou falar sobre aqueles que estão preparados. 2 Pedro ainda diz assim, vamos lá, 2 Pedro 3. Pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Deus não mede o tempo como nós medimos. Agora olha esse texto que extraordinário. Eu vou terminar com esse texto. Na verdade, o Senhor não demora. Algumas versões falam, ele não retarda.
em cumprir suas promessas. Qual promessa? Da volta de Jesus, do arrebatamento. Como alguns pensam que ele demora e retarda. Pelo contrário, meu Deus, olha que coisa forte. Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Esse foi o versículo que veio no meu coração quando eu acordei chorando naquela madrugada. O desejo de Deus. Deus não está no céu, sentado num trono, um velho ranzinza barbudo com um cajado na mão, torcendo para que todo mundo vá para o inferno. Esse não é Deus. Deus é Pai. E Deus está lá. Ele não retarda a sua promessa, mas Ele afasta o tempo do juízo para estender o alcance da graça, para alcançar o maior número possível de pessoas. Para que o maior número possível de pessoas saia da ilusão, da escuridão, das trevas e se arrependa. E deixe de ser um filho das trevas e se transforme num filho da luz. Você pode ficar em pé comigo hoje à noite?